Louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado, Pai, por esse privilégio de nós estarmos aqui nessa noite. A honra e a glória nós rendemos a Ti. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo 17º ano que o Senhor nos chamou, Senhor, para este grande projeto, grande empreendimento. Pai, eu Te louvo por tudo aquilo que o Senhor realizou através da minha vida e sobre a minha vida. Eu Te louvo por cada vida que foram tocada, liberta, restaurada. Por cada família que chegou aqui, Senhor, muitas vezes abatida, triste, destruída, Pai, e o Senhor tem restaurado, transformado. Por cada vida, Senhor, que o Senhor tem levantado neste lugar para servir a Ti, ó Deus, com reverência, com amor, com graça, com comunhão a Ti, ó Deus, com responsabilidade. Eu Te agradeço, Espírito Santo de Deus, pela grande obra que o Senhor tem feito no coração de cada um de nós, por nós estarmos aqui nessa noite, ó Pai. E Tu és o nosso homenageado neste lugar. O Senhor, o motivo de nós estarmos louvando, Tu és o nosso convidado. E por isso toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão nós rendemos a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada visitante, a cada um dos nossos irmãos, por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Pai, para que juntos nós possamos estar celebrando a Ti. Somos gratos a Ti, ó Deus. Eu Te agradeço, Senhor, por cada um dos nossos amados. A todos aqueles que caminham conosco aqui, ó Pai, os nossos irmãos, amigos, a cada convidado que está aqui neste lugar, ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor abençoe e recompense poderosamente, ó Pai. Eu quero Te agradecê-lo, Senhor, pela vida do pastor Roberto, a pastora Sueli, pastor Hilário, a pastora Marli também, que vieram aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para estar ministrando para nossas vidas. Que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de operar através da vida dos Teus queridos, ó Pai. Espírito Santo, continua ministrando, continua tocando, continua fluindo sobre cada um de nós. É que nós Te louvamos e adoramos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos, pode sentar por gentileza. Que bom que nós estamos aqui, agradeço pela vida de cada um dos irmãos, sentindo falta de muitos irmãos. Eu creio que todos estão de regime, não querem comer bolo, pois nós teremos ali um suculento bolo para nós degustarmos ali. Mas eu agradeço você que está aqui de todo o nosso coração, esses 17 anos que Deus tem nos conduzido, e muitas vezes nós passamos noites e horas na presença de Deus, orando, clamando para que o propósito de Deus fosse realizado através das nossas vidas. Nesses 17 anos, eu vi Deus curar muitas pessoas, vi Deus restaurando muitos lares, muitas famílias. O Senhor me levou em lugar que eu nunca poderia imaginar que estaria ali, ministrando, tocando, libertando vidas através das nossas vidas. E eu sou grato a vocês, irmãos, que têm nos dado suporte, a cobertura, através das orações de vocês, através desse carinho, porque se não fosse a igreja, não havia nenhum motivo de nós estarmos aqui. Cada um de vocês que tem confiado em nós, que tem confiado naquilo que nós somos, eu, a minha esposa, a minha família, e por você estar nos ajudando dia após dia, nos dando esse suporte, nos acolhendo. Eu agradeço por esse carinho de toda a igreja, pela minha vida, pela minha família, que Deus possa recompensá-los, cada um de vocês que tem ajudado de uma maneira ou na outra, nos ajudado para que essa obra cresça, por cada ministério, cada irmão, todos os ministérios da igreja, que os irmãos têm feito, trabalhado com muita excelência, com muita dedicação. Desde que eu entrego na responsabilidade desses queridos, vocês têm sido fiel. E eu muitas vezes falo o pastor Isaor, mas o pastor Isaor, existe uma estrutura atrás do pastor Isaor. Eu, a Nilzete, nós não somos nada. É vocês que nos projetam, e nós procuramos honrá-lo e representá-lo vocês
de uma forma muito especial, onde quer que Deus nos leve. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês, muito obrigado pela sua homenagem, muito obrigado cada um dos nossos queridos amados. E nós estamos com o tempo já, quero deixar aí para o pastor Roberto pregar no mínimo 1 hora. Então, gostaria de chamar o pastor Roberto aqui, que vai estar ministrando. E eu gostaria que a igreja aplaudisse Jesus na vida dele, bem forte, a honra, mais forte ainda, a honra e a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Meu amado, o pastor Roberto é um irmãozão. Eu já falei aqui, estou falando, não é porque estou na presença dele, eu tenho andado em muitos lugares, temos sido muito acolhidos, muito amados, mas é diferente com eles lá. A comunhão cristã de Blumenau é um carinho, algo diferenciado, um amor muito grande que eles têm pelas nossas vidas, e eu me sinto como se estivesse aqui, cada vez que eu viajo, ministro, estou junto com eles. É uma família maravilhosa que nós amamos de todo o coração. Pastor, é a sua igreja, fique à vontade. Obrigado, irmão. Glória a Deus, quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Também queremos parabenizar a todos vocês, por esses 17 anos, 17 anos, como o pastor falou, quanta coisa, a gente vê as fotos, a gente vai se alegrando, que o grupo sempre vai aumentando, sempre vai aumentando, tem umas mudanças, alguns tinham mais cabelo, um tempo atrás, outros já tem menos, uns estavam um pouco mais magrinhos, outros já estão um pouco mais avantajados, as mesas sempre fartas, então é isso a igreja, a gente se alegra, por ver essa obra crescendo, e nós, como vocês, somos também muito privilegiados por poder conhecer o pastor Isauro, a pastora Nilzete, eles são exemplos de vida para nós. Eu falo para vocês, igreja, vocês têm um casal de pastores, eu sei que o corpo todo é privilegiado, mas são pessoas tementes a Deus e que hoje, em muitos lugares, tem sentido a falta de homens e mulheres íntegros e retos, como o pastor Isauro e a pastora Nilzete. O Brasil e o mundo têm estado escasso de pessoas tementes a Deus, íntegras, retas, como esse casal. Então, vocês são privilegiados por terem eles junto com vocês. Nós também somos, ainda aqui um pouquinho, que a gente tem contato com eles, mas nós nos sentimos muito abençoados também pela vida deles. E 17 anos, o pastor estava pensando um pouquinho, e eu vejo na minha vida, quando eu estava com 17, eu acho que cada um aqui que tinha 17, ele está naquela fase, quando chegar a 18, não vejo hora de chegar a 18 anos, E essa hora está chegando, para os embaixadores de Cristo. Estão aí nessa linha aí, para chegar para os 18 anos, e é uma grande expectativa, porque com 18 muda um ciclo na nossa vida. Muda um ciclo, e esse ciclo vai começando a mudar já, Nesses 17 anos que estão aí, já estão caminhando para esse novo ciclo de coisas grandes, extraordinárias, de uma responsabilidade ainda muito maior do que tinha até então. E eu sempre falo, aniversário, a gente não fica mais velho, é um ano mais de experiência, E aí, mais experiência e muito mais experiência para essa obra local e através desse ministério. Então, nós somos gratos, se sintam abraçados. Parabéns a todos vocês que fazem parte dessa obra. E eu me alegro ontem também quando Deus pôde trazer uma palavra, ministrar para aqueles que estavam presentes também, que puderam, e depois eu pude ouvir também que Deus só estava confirmando aquilo que Ele já havia liberado sobre a igreja. Eu fico feliz por estarmos no mesmo espírito. Amém? Então, pastor, deixa eu bem claro, tem mais 1 hora aí para ministrar, Então, aqueles roncos que aconteceram por causa do bolo aí assim, não se espante, isso é normal, Tem sempre um bolinho, é muito bom no final do aniversário, e eu, como alemão, de origem alemã, a gente gosta muito de um bolinho, Então, glória a Deus pela vida dos irmãos que prepararam também essa festa maravilhosa. Você é filho do Pai Celestial, amém? Você crê nisso? Nós que temos Cristo na vida, nós somos filhos do Pai Celestial. Juízes 6, do versículo 11 em diante. Juízes 6, do versículo 11 em diante. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está
com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como fossem um só homem. Amém? Ontem nós falamos um pouco sobre pensar grande. Pensar grande. E, pois os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Amém? Os pensamentos de Deus sempre são além, sempre são maiores do que os nossos. E talvez, como Gideão, alguém possa até estar pensando, pastor, como que eu posso pensar grande se a minha situação é esta? Se a minha situação é de angústia, se a minha situação é de dor, de sofrimento, de desespero, de uma doença, como que eu posso pensar grande se eu estou vivendo esse momento na minha vida? E algo que nós precisamos cada vez mais entender, precisa ficar claro, eu falo por mim, isso Deus tem trabalhado muito na minha vida e onde eu tenho oportunidade de ministrar, eu sempre procuro estar dando ênfase nessa questão. Isso precisa ficar cada vez mais claro na nossa vida, na igreja aqui em Telêmaco Borba, que não são as circunstâncias que definem quem nós somos. Você ouviu isso? Não são as circunstâncias que definem quem você é, quem eu sou, quem nós somos em Cristo Jesus. Não são as circunstâncias. Então, por quê? Porque maior, meu irmão, minha irmã, ouça isso, maior é quem está em mim e em você. Maior é aquele que está na minha vida e na sua vida. Não o menor, mas o maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Diga assim comigo, Deus está em mim. Deus está na minha vida. Ele está na sua vida, amém? Ele está na sua vida, está na minha vida. Muitas situações têm feito vários prejuízos, têm causado muitos prejuízos. Pastor Isaur, como ele fala, de quantas situações que ele atende todas as semanas e tantas pessoas, centenas de pessoas que ele tem atendido semanalmente e muitos problemas que ele tem ouvido, muitos problemas que ele tem tratado, são problemas porque as pessoas não se posicionam naquilo que elas são. As pessoas muitas vezes esquecem quem elas são. Quem faz parte da vida delas, e por elas não se lembrarem de quem elas são, elas não conseguem manifestar aquilo que está na vida delas. E quando eu não manifesto quem está em mim, eu acabo sendo influenciado pelas circunstâncias da minha volta. Nós precisamos cada vez mais manifestar quem nós somos. Deus, ele fala com Gideão, ele deixa bem claro nesse texto, eu estou com você. Jamais nós podemos deixar de declarar isso na nossa vida, quem está em nós. Como Deus ele falou com Gideão, ele fala comigo e com você, eu estou com você. Eu estou na sua vida. E ele diz, com a tua força vá libertar Israel. Meu irmão, minha irmã, ouça isso que Deus está falando. Com a força que Ele te deu, liberte a sua família. Com a força que Ele te deu, liberte a sua empresa. Com a força que Ele te deu, manifeste essa força onde Deus Ele te colocar. Manifesta dessa forma. Nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, essa confissão é uma confissão na obra completa de Cristo na cruz. Amém? É uma obra completa, meu direito, é seu direito de nós usufruirmos dessa obra.
Amém? É nosso direito. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite, eu preciso saber quem é meu pai. Você sabe quem é o seu pai? Eu creio que você sabe. Nós precisamos saber quem é o nosso verdadeiro pai. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 18, o apóstolo Paulo diz: e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu serei o vosso pai. Deus, Ele é o meu pai. Deus, Ele é o seu pai. Deus, Ele é o nosso pai. Amém? Então, meu amado, Deus nos deu o direito de ser e de viver como filho de Deus. Não somente de sermos, mas também nos deu o direito de vivermos como filhos. Filhos que Ele adotou na sua família. Filhos que Ele mesmo adotou na sua família. Não adotou numa religião, não adotou num sistema, mas Ele nos adotou na sua família. E nessa família Ele nos adotou como pessoas vitoriosas, prósperas, curadas, cabeça nessa terra. É assim que Ele fez com a nossa vida. Então não adianta eu somente saber que eu sou filho, mas eu preciso viver como filho. A história do filho pródigo lá, né? Então os dois filhos na casa, um pede a sua herança, usufrui da sua herança. O outro está em casa, tem uma farta herança, mas jamais ele usufruiu daquela herança, porque na mente dele, ele não se via como filho, mas se via como um servo. E nós não somos servos escravos, nós somos filhos do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso, amém? E Ele nos deu esse direito de usufruir desta herança. Então, quando nós temos a graça de Deus revelada nas nossas vidas, nós temos a máxima expansão do conhecimento de Deus e precisamos conservar firme a nossa confissão. E assim Deus Ele vai nos concedendo cada vez mais aquilo que as pessoas têm buscado, as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Isso porque nós somos filhos. Quando você sair desse lugar, que isso fique cada vez mais claro. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus, amém? Meu amado, minha amada, você já parou para pensar e refletir em quem verdadeiramente é seu pai? Eu vejo que a gente precisa parar. Talvez durante o seu dia a dia, alguns já estão pensando na segunda-feira, nos problemas, nas circunstâncias, nas diversas situações que vai enfrentar. Antes de você tomar alguma decisão, antes de você se precipitar em alguma coisa, pare um pouquinho e medite. Quem é o seu pai? Quem é aquele que cuida de você? Se nós meditarmos um pouco quem verdadeiramente é o nosso pai, você vai entender que não existem limites na sua vida. Não existem barreiras, obstáculos que você não vai poder transpor eles, avançar, ir além daquilo que quer te impedir. Ouça isso. Então não existe obstáculo que você não possa vencer. Amém? O Salmo 125, versículo de número 1, diz o salmista: os que confiam no Senhor. Temos pessoas que confiam no Senhor aqui? Com certeza, tem a multidão, a igreja que confia no Senhor. E o que tem para a minha vida e para a sua vida? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar. Não se pode abalar, mas permanece para sempre. Veja que se você, pastor, eu confio no Senhor. O salmista ele está dizendo, quem confia é igual ao monte de Sião. Não se pode abalar, não tem como. Não tem como abalar aqueles que confiam no Senhor. Ele diz, mas permanece para sempre. Permanece. Quantas intenções, quantas tentativas contra essa obra, contra esse ministério. Mas esse ministério confia no Senhor, então tudo que se levantar contra, ou seja, nada vai poder abalar essa obra que começou com o Senhor Jesus Cristo, essa obra que Ele não se abala, mas, em outras palavras, essa obra que abala toda essa região aqui assim. Amém? Abala por causa de Cristo fazendo parte nessa obra. Então, quantas realizações eu e você já temos visto do nosso Pai? Quantas realizações que você já tem visto de Deus?
falando de abrir mar vermelho, né? Passando o povo, passando sem se molhar, o maná todos os dias, água saindo da rocha, exércitos sendo destruídos por ações divinas. Quantos milagres que o pastor tem testemunhado toda semana. Isso é obra do nosso Pai, amém? Isso é obra do nosso Pai. É Ele quem realiza essas obras através da nossa vida. Então, nosso Pai, Ele tem êxito. Ouça isso, Deus Ele sempre tem êxito em tudo o que Ele realiza. Então não existem dificuldades financeiras, privações que me impedem de chegar aonde eu desejo chegar. Não pode, se eu saber quem é o meu Pai. O nosso Pai é aquele que sempre provê, o nosso Jeová Jireh, amém? Ele é o nosso provedor, Ele é o Senhor, Ele é o meu, é o seu, o nosso provedor, amém? Nós somos programados, meu amado, minha irmã, nós somos programados, pré-programados por Deus para termos uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Se você vai ler a lista de Romanos 8, do versículo 32, 33 em diante, você vai ver, e o apóstolo Paulo diz, em todas essas coisas. Em todas elas, ou seja, ele não dá uma margem, nenhuma dúvida para dizer, não, talvez nessa área, talvez vocês vão ter dificuldade, talvez nessa vocês vão perder, não, ele diz, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio de quem? Por meio do nosso Pai, por meio do seu Pai, por meio do meu Pai, por meio daquele que nos amou. Amém? Deus não nos criou para sermos medianos, Ele não nos fez para nós ficarmos nos arrastando, para sobreviver, para sermos derrotados, mas para sempre podermos avançar. Amém? Ontem eu falei um pouquinho que Deus Ele nos fez como cabeça das nações. Ele não nos fez por cauda. Isso está escrito em Deuteronômio 28, versículo 13. Ele não nos fez cauda, Ele nos fez cabeça, Ele nos fez governo sobre todas as situações. Você crê nisso? Eu creio nisso. Deus nos criou para sermos cabeça e jamais a cauda. Ele nos criou para sermos felizes, saudáveis, plenos. Amém? Segundo lugar, pastor, por que o senhor está falando tanto disso, que eu sou filho do Deus Altíssimo? Você tem um DNA poderoso na sua vida. O DNA espiritual do Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. O cientista Marshall, Prêmio Nobel de Biologia, a gente ouve muito, né, sobre DNA, né, principalmente nos nossos dias, e fala-se muito quando, né, quer saber se fulano, a criança que foi gerada que está sendo gerada naquela mãe, se é filho desse homem, ou se é daquele, enfim, né? E o programa no Ratinho lá, não sei quem assistia, mas uns anos atrás, sempre dava o maior do bafafá quando tinha lá a noite da revelação no DNA, né? Então, aquela brigaceira para ver quem era o pai da criança, né? Então, sempre a gente ouviu o DNA, está apontando para, ou seja, para quais os genes desta criança. Mas quando se fala de DNA, esse Marshall, o Prêmio Nobel de Biologia, ele descobriu que no nosso corpo tem cerca de 60 trilhões de células vivas. 60 trilhões. Ontem alguns se assustaram com a direção que Deus deu de 5 milhões. Né? Meu Deus, 5 milhões. Mas o nosso corpo tem 60 trilhões de células vivas. É muita coisa, né? Meu Deus, é muita coisa. E em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA. Você consegue imaginar? 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada célula dessa tem 1,70 m de fita DNA. Ou seja, é o meu tamanho, é 1,77 m, mais ou menos, cada célula. Que contém quem nós somos. E essas 60 trilhões de células vivas estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor da nossa pele, dos nossos olhos, do nosso temperamento e assim por diante.
E se nós pudéssemos esticar essa fita de DNA do nosso corpo, a gente teria 102 trilhões de metros, 102 bilhões de quilômetros. Isso quer dizer que isso era suficiente para dar a volta no universo centenas e centenas de vezes. Tudo isso está em nós. Veja quanto nosso Deus, Ele fez a minha vida e a sua vida. E Ele deixa bem claro, então, que nós somos um ser programados, né, de uma forma geneticamente. E como cristãos, né, isso trazendo para o nosso lado agora espiritual, como cristãos, nós temos as características do nosso Pai Celeste. Do nosso Pai Celeste. Todas essas células que nós temos aqui no nosso corpo trazem características da nossa família, né, do nosso pai biológico, da nossa mãe biológica, mas agora trazendo para a área espiritual, nós somos filhos do Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Então, no nosso Gênesis, em cada célula que Deus nos formou, tem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem força, tem sabedoria, tem talento, tem habilidade de Deus. Porque Ele soprou em nós do seu Espírito. Gênesis 2, versículo 7, que diz: E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o seu Espírito. E o homem se tornou um ser vivente. Um ser vivente. Então, o nosso DNA natural vem dos nossos pais. E o nosso DNA espiritual vem do nosso Deus. Vem do nosso Pai. Parece uma coisa simples, mas é muito poderosa. Por quê? Porque o DNA de Deus sempre vai sobrepor todo o DNA natural que eu e você recebemos dos nossos antepassados. Todos. Ouça isso. Todo o DNA de Deus, ele vai sobrepor qualquer DNA negativo da linha da sua família, da nossa família. E a boa notícia é que o plano espiritual sempre ele sobrepõe ao natural. Sempre. Ouça isso, sempre o espiritual, ele vai sobrepor aquilo que é natural. Você entende isso? Sempre, 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 sempre. Então, mesmo nós temos algumas características que podem ter sido transmitidas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. É o nosso DNA, é o nosso jeitão, é a nossa cor, são os nossos olhos, né? Enfim, aquilo que as características que foram transmitidas de geração em geração. Mas o nosso DNA, ele não carrega só também as características físicas, mas também em toda a nossa personalidade, as atitudes, traços, são que coisa, mas né, esse netinho, mas é parecido com o vô, né? Ele tem um jeitinho do vô, porque ele traz o Gênesis também lá do vô, lá da avó. Dos pais estão ali assim, esse camarada, mas as atitudes dele é igual ao pai. Quando ele abre os olhos, estou vendo o pai ali assim. Porque são os genes que foram transmitidos para aquela criança, para aquele filho. Então, da mesma forma, Deus ele transmitiu o Gênesis dele na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Da mesma forma. Por isso nós temos que nos ver quem nós somos, quem é o nosso Pai. Às vezes a gente perde muito tempo só olhando para aquilo que era o natural, mas eu estou vivendo uma nova vida, eu estou vivendo no sobrenatural, eu estou vivendo o espiritual na minha vida. E como um Gênesis na nossa vida, assim como tem coisas na nossa vida que ainda não despertaram na área natural, assim também na área espiritual tem coisas que ainda não aconteceu na minha vida e na sua vida, mas o tempo pré-programado ele já foi liberado. Daqui a pouco você, meu Deus, eu não me via fazendo isso. Por quê? Porque nesse momento foi ativado na sua vida. Nesse momento, amém? Então, como nós herdamos o nosso DNA natural dos nossos pais, da nossa linhagem de sangue natural, nós recebemos também o espiritual do nosso Pai Celestial. Romanos 8, versículo 28, Romanos 8, versículo 28 e 29 diz, o apóstolo Paulo, sabemos que Deus, o meu Pai, o seu Pai, sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então o Pai, Ele age em todas as coisas em prol da sua vida.
em prol da minha vida, veja, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu irmão, minha irmã, nós não somos acidente de percurso. Nós não somos um acidente de percurso. Nós não somos uma pessoa que estamos nessa terra sem um propósito. Você não faz parte dessa obra sem um propósito. Deus não te trouxe para essa cidade sem um propósito. Deus, Ele te trouxe, Ele te colocou nesse ministério porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para a nossa vida. Nós não somos um acidente. Os teus pais, meus irmãos, ouça isso. Ah, mas eu soube que eu estou nessa terra porque quando o papai e a mamãe foram coabitar, né? O pessoal conhece o que é coabitar, aqui conhece, né? Foram ter um relacionamento sexual, né? Para aqueles do século 21, quando for, eu soube que daí o anticoncepcional falhou e aí eu surgi, por isso que eu estou nessa situação, nessa vida, ou o preservativo estourou e por isso que eu estou aqui. Não! Pode ter acontecido tudo o que se falaram, mas você não é um acidente, porque Deus tinha planejado a sua vida. Foi Deus que planejou antes dos teus pais planejarem a mim, antes deles planejarem a sua vida, antes dos meus pais me planejarem, Deus já tinha planejado sobre mim. Porque ele fala aqui, o apóstolo Paulo, que ele já nos chamou, ele já sabia de todas as coisas, ele diz que de antemão conheceu. Ou seja, antes dele criar os céus, a terra, o mundo, ele já tinha a mim e a você no coração dele. Ele já tinha na sua vida, ou seja, no plano original dele, ele já falava sobre mim e sobre você. Veja em Efésios 1:4, antes dos nossos pais, antes dos nossos avós terem se conhecido, Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Ouça isso, antes, não depois, antes. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele, quando? Quando foi na maternidade, quando papai e mamãe coabitaram? Não. Ele diz aqui, ele nos escolheu nele, escolheu em Deus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes, para sermos santos. Pastor, mas santo pastor? Eu me conheço, o senhor nem me conhece. Não, mas eu não preciso conhecer você. O teu pai te conhece. E ele diz que ele te escolheu para você ser santos, santa, irrepreensível na presença dele. Jeremias 31, versículo 3 diz o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que Deus ele já nos amou com amor eterno. Ele já te amou e jamais ele vai deixar de te amar. Jamais ele vai nos deixar. Nós que somos pais, eu falo de mim, né, e todos os pais que estão aqui nesse lugar, com certeza, né, você, independente do que o seu filho possa fazer, você sempre vai amar o seu filho. Não só porque ele está perto de você, fazendo a sua vontade, mas mesmo quando ele se afasta, mesmo quando ele faz coisas, talvez que você não gostaria, mas você continua amando ele. E Deus diz, com amor eterno ele nos amou. Amém? Com amor eterno. Em terceiro lugar, diz, Deus tem mais em mim. Diga assim, Deus tem mais em mim. Deus tem mais em mim, existe mais na minha vida, existe mais na sua vida. Ouça isso, Efésios 3, versículo 16 em diante, Efésios 3, do versículo 16 em diante, o apóstolo dizendo, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, as gloriosas riquezas de Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios
de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, atua na sua vida, atua na minha vida. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que nós pedimos e até pensamos, conforme o quê? Conforme o poder que opera na minha vida e opera na sua vida. Amém? E opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, 17 anos, pastor, agora já dá para cruzar os braços, afinal de contas começou com 8, hoje já são mais de 500, já chegamos, já dá para... Não, você não chegou no seu limite, nós não chegamos no nosso limite, nós não atingimos os limites. Nós precisamos, pastor, eu tive uma criação dura, eu cometi uma porção de erros. Pastor, não sei se vai dar ainda, pastor. Não, o Criador, Ele já te equipou com muito mais do que você precisa. Deus, Ele nos equipou. Muitas pessoas dizem, pastor, mas eu acho que já cheguei no meu limite, eu acho que eu não consigo dar mais, eu acho que eu não posso ir mais além. Meu irmão, minha irmã, ouça, o teu Pai, Ele já te equipou com muito mais do que você precisa, muito mais, muito mais, muito mais. Nós somos programados para sermos vitoriosos e não vítima. Tudo que nós precisamos, Ele já providenciou. O que você precisa nessa noite? Pastor, eu vim aqui porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo mais. O Pai, Ele já providenciou todas as coisas para a sua vida. Amém? Todas as coisas para a sua vida. Talvez alguém possa pensar, pastor, eu me criei num lar, um lar que não era muito saudável. Meu pai planejou mal contra mim. Meus pais, eles acabaram me arruinando, pastor. Meu amado, minha amada, os teus pais nunca foram surpresa para Deus. Ouça isso. O meu pai, ele era um alcoólatra. O meu pai botava minha mãe sempre para correr para fora de casa, sendo uma mulher que trabalhava de dia até noite. Hoje ela ainda é viva, meu pai não é mais. Ele corria de facão atrás dela, nós já ficávamos tudo arrepiado quando ele chegava em casa, bêbado e muitas vezes querendo bater nela, sem ela fazer nada. Se eu fosse olhar para a figura do meu pai, eu podia pensar sempre usando como uma desculpa, eu nunca vou ser nada na vida. Eu vou ser talvez um alcoólatra também, eu vou ser uma pessoa que vai bater na esposa, eu nunca vou ser nada na vida. Ouça isso, né? Não são os nossos pais, Deus ele já conhecia o meu pai, mas ele tinha um plano poderoso na minha vida. E não foi a atitude do meu pai, né, que Deus seja louvado, porque ele já está com o Senhor também, ele se converteu, mudou de vida, mas naquela época não. Então não foram as atitudes dele que impediram que eu seja hoje quem Deus queria que eu fosse. Muitas pessoas usam essa desculpa, pastor, se o senhor soubesse o lar onde eu fui criado, se o senhor soubesse quanto eu apanhei, quanto eu sofri. Meus irmãos, ouça isso, Deus ele não está pensando nessas coisas, porque Ele tem um plano poderoso, especial na sua vida, na sua vida, na sua vida. Na sua vida, Deus ele não está pensando, eu tinha um plano poderoso para a sua vida, mas os teus pais estragaram tudo. Não, Deus ele não pensa assim. Muito menos ele pode estar dizendo, minha irmã, minha filha, eu tinha um plano poderoso para ti, mas o teu marido, aquele caco sem vergonha estragou tudo, e agora o que é que eu vou fazer? Deus ele não pensa dessa forma. Mas muitos pensam dessa forma e impedem que Deus ele seja aquilo que Ele é para se manifestar. Então Deus ele já sabia e sabe de todas as coisas a respeito de mim e de você. Tudo Ele sabe. Ele sabia com quais as pessoas que nós iríamos lidar, com quais os obstáculos que a gente iria superar, porque Ele colocou em nós a sua paternidade. Amém? Ele colocou em nós, pastor Isaor, eu ouvi o testemunho dele, e se fosse para ele olhar para o testemunho da vida dele, né, jamais ele poderia estar no lugar que ele se encontra hoje. Mas por que ele está hoje sendo um instrumento poderoso no Brasil, fora do Brasil, em tantos lugares? Porque ele descobriu que quem está nele é maior do que tudo aquilo que impediu, que quis impedir que ele chegasse onde ele chegou.
Vejo, vocês têm um exemplo poderoso entre vocês de um exemplo de superação. De superação, ou seja, a pessoa que não ficou chorando a situação que ela estava vivendo, mas se posicionou de uma situação e hoje chegou onde chegou porque Deus tinha um propósito na sua vida, amém? Tinha o DNA de Deus na sua vida. Meu amado, minha amada, nós somos escolhidos por Deus não para viver de forma negativa, não para viver de forma derrotada, não para viver se arrastando, não para viver dizendo, ó céus, ó terra, será que por que me Deus trouxe para essa cidade? Não. Ele nos escolheu, Ele operou em nós para poder manifestar a glória dEle em nós e também através das nossas vidas. Talvez alguns, pastor, mas eu não fui criado num lar onde ensinava a Bíblia, e nem eu. Fui ensinado num lugar que se ensinava a religião, mas nunca apresentaram Deus para mim, nunca apresentaram, até chegar nos 21, 22 anos que eu conheci verdadeiramente quem era Jesus. Até então eu só tinha uma religião. E os meus pais não eram culpados disso, porque eles também só foram ensinados a ter uma religião. Mas chegou um dia, por quê? Porque Deus tinha um propósito para a minha vida, amém? Deus tinha um propósito na minha vida, Ele continua com esse propósito. Muitos puderam tentar te destruir, muitos se tentaram contra você, mas Deus não permitiu que estragassem aquilo que Ele tem para a sua vida. Quantas coisas a gente ouve, pastor, tentaram puxar o meu tapete, tentaram me matar, tentaram me destruir, tentaram acabar com o meu casamento, tentaram acabar com a minha família. Deus sabe de todas essas coisas, mas Deus guardou a sua vida. Tudo isso não impediu que Deus Ele pudesse determinar aquilo que Ele havia dito. Você é um filho, você é uma filha, Ele tem planos de te fazer prosperar, amém? Antes de você chegar nesse planeta Terra, de nós chegarmos aqui, Deus já nos equipou e nos preparou para essa obra. Deus já nos equipou. Pastor, as profecias são tantas de multidão aqui, meu Deus do céu, se esse lugar se transformar num mega templo aqui em Telêmaco Borba, culto todos os dias, milhares de pessoas, como vai ser, pastor? Ele já te capacitou. Ele já te capacitou para manifestar aquilo que verdadeiramente você é. Adote essa postura mais importante na minha vida e na sua vida. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filho do Altíssimo. Não se dê, pastor, como Gideão, eu sou o menor da minha família, mais pobre da cidade. Não é essa atitude de Gideão no sentido, mesmo Gideão falando dessa forma, Deus olha para você e diz o quê? Varão valoroso, você é um varão, você é uma varoa, você é um filho, uma filha valorosa. E ele diz o quê? Eu vou estar com você, é na força que eu te capacitei que vou te levar a vencer. É assim que Ele nos vê. Não se veja como Gideão, como um fracassado, como um derrotado, mas permita que Deus revele quem verdadeiramente você é. Quem verdadeiramente você é. Amém? Então nada pode nos deter de fazermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Efésios 2, versículo de número 10, diz assim, porque somos criação de Deus. Criação de quem? De Deus. Não foi o diabo, não foi um demônio, nós somos criação de Deus. Você é criação de Deus, amém? Realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus, não somos nós os pastores, mas Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olhando esse texto aqui, olhando esse versículo aqui, meu amado, minha amada, você consegue ver nesse versículo alguma margem, você consegue ver uma margem nesse versículo para dar alguma coisa errada na nossa vida? Você consegue ver? Nesse texto que o apóstolo está dizendo aqui assim, eu sou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos criados em Cristo. Nós somos criados em Cristo, amém? A obra de Jesus alguma vez fracassou? Nunca fracassou. A obra de Jesus alguma vez deu alguma coisa de errado? Nunca deu nada de errado. Alguém conseguiu prejudicar Jesus Cristo? Jamais. Alguém impediu de Jesus cumprir o propósito para o qual Ele veio a esse mundo?
coisa alguma. Alguma coisa faltou para Jesus Cristo nesses 33 anos dele nessa terra? Nunca faltou nada, nunca faltou nada. Deus nunca ficou devendo alguma coisa para Jesus realizar a obra. Nunca deu nada de errado, nunca saiu nada do controle. Agora Deus está falando aqui que nós somos criação dele. Será que tem como dar alguma coisa errada na nossa vida? Pastor, eu não sei como é que vai ser esses anos daqui para frente. Eu sei. O melhor de Deus, Ele está chegando, Ele está aí na nossa vida. O melhor de Deus, meus irmãos, o melhor de Deus, não tem margem para dar alguma coisa errada nas nossas vidas, porque somos filhos do Altíssimo. 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, versículo de número 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando, uma versão diz sou, mas outra versão diz, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estava meditando nesse versículo, foi procurar uma versão, diz não, a versão original é quando eu estou. Por que quando eu estou? Porque Deus, eu nunca consigo ver Deus sendo fraco. Deus estando fraco. Agora eu posso estar fraco, mas quando eu estou, é aí que eu sou forte. É aí que eu sou forte, amém? É aí que nós somos fortes. Você é forte. Nós somos fortes, amém? Você é forte, você é talentoso, você é criativo, disciplinado, qualificado, está equipado, você foi escolhido. Ouça isso, permita que isso fique grande no seu espírito. É isso que Deus ele vê sobre você, é isso que Ele fala sobre mim, sobre você. Visualize isso que Deus tem feito e falado a meu e a seu respeito, amém? Visualize. Então não fique pensando em quem te magoou, né, aquilo que você não conseguiu, naquilo que você não deu certo até então, mas permita que Deus ele mostre quem Ele é na sua vida. Jeremias 29, 11, para a gente encerrar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus ele sabe os planos que Ele tem para Telêmaco Borba. Deus ele sabe o plano que Ele tem para os embaixadores de Cristo. Ele sabe dos planos que Ele tem para a sua vida como família, como casal, como filho, esposa, marido, pai, mãe. Ele sabe. E diz o Senhor, não é o pastor Roberto que está dizendo, mas diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você tem os genes certos, foi programado de uma forma correta. Os planos que Deus, o nosso Pai, tem é planos de não causar dano. Ah, pastor, o meu pai causou esse dano. Não. Os planos que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida são planos de nos fazer prosperar, e prosperar em todas as áreas, saúde, financeira, conjugal, familiar, em todas as áreas, planos de nos dar esperança e um futuro, amém? Planos, nós somos, meus irmãos, ouça isso, nós somos de uma linhagem de campeões. Nós não somos de uma linhagem de fracassados, de pessoas medíocres. Nós temos um DNA de vencedor. No nosso sangue corre o sangue de vencedor. No seu sangue corre o sangue de vencedor. Amém? Porque Deus ele nos equipou com tudo o que nós precisamos. Com tudo no seu sangue. Pastor, meu é A positivo, A negativo, seja lá qual a marca que for. Mas o que corre nessas veias é sangue de vencedor, sangue de vencedor, sangue de vencedor, porque Deus, Ele nunca perdeu, Ele jamais fracassou, e nós temos os genes de Deus, nós somos de Deus, você é de Deus, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus Ele é bom, Deus Ele é bom. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Você recebe essa mensagem no seu espírito, você tem uma linhagem poderosa, você faz parte de uma família poderosa, você faz parte de planos poderosos, você faz parte do melhor de Deus, o melhor de Deus já está na sua vida,
Já, pastor, se eu fosse igual a Gideão, pastor, se eu fosse igual a Davi, você não é tão somente igual, mas melhor, maior ainda, porque quem está em você? Ah, pastor, se eu vivesse naquela época, não, você está vivendo na melhor época, no tempo certo de Deus. O tempo de Deus, o tempo de Deus. Antes de alguém alguma coisa sobre você dizendo, ah, esse nunca vai dar nada na vida, essa mulher, jamais vai conseguir algo, nunca vai realizar um sonho. Antes de alguém abrir a boca contra a sua vida, o seu casamento, a sua família, Deus já abriu a sua boca e disse, você é mais que vencedor. Antes de alguém liberar qualquer palavra torpe contra você, contra a sua vida, Deus já tinha liberado as bênçãos dele sobre a sua vida. Ah, pastor, até hoje eu sofro, até hoje eu sou uma pessoa triste, deprimida, porque um dia alguém falou isso para mim. Meu irmão, minha irmã, ouça. Antes dessa pessoa ter falado o que ela falou para você, Deus já havia falado totalmente o contrário a teu respeito. Totalmente. Você é um escolhido, você é uma escolhida, você é alguém que tem um potencial diferenciado de qualquer pessoa. Ah, pastor, mas se eu fosse igual àquela pessoa do meu trabalho, eu talvez seria melhor. Não, você é melhor do que aquela pessoa. Você é melhor do que aquela. Você é melhor porque você tem o DNA de Deus na sua vida. No teu sangue corre sangue de vencedor. No teu sangue corre, nos seus veias corre um sangue daqueles que nunca retrocederam, daqueles que não olham para trás, mas que sempre estão focados para frente, de o que fazem uma coisa somente, esquecem das coisas que ficam para trás e focam aquilo que está adiante. Você tem o sangue daqueles que não olham para trás, mas daqueles que estão com seus olhos focados naquele que é o autor e criador da minha vida e da sua vida. Criação de Deus, criação de Deus, criação de Deus em Cristo Jesus, é o que nós somos. Não tem como dar errados. Pastor, eu cheguei aqui desesperado. Você vai sair daqui animados, porque o Espírito está ministrando no seu espírito. Você não foi criado para fracassar. Você não foi criado para parar. Você não foi criado para ficar de cabeça baixa. Você foi criado para aquele que olha para as circunstâncias e diz, eu vou vencer. Eu já venci, porque quem está em mim é maior. E me leva a chegar a lugares maiores, a níveis superiores. Feche os teus olhos, por gentileza. Feche os teus olhos. Talvez alguma situação que você possa estar enfrentando, entre em concordância com Deus. Aquilo que o Pai falou ontem à noite, entre em concordância com Ele, entre em concordância com a palavra dEle. Pastor, mas eu já ouvi tanto sobre isso, que eu sou filho, que eu sou filha, mas a minha vida ainda não mudou. Talvez você não se veja como um filho, talvez você não se veja como uma filha. Eu vou orar para que você se veja como um filho e como uma filha. Eu vou declarar que você se veja como um filho, se veja como uma filha, não dos teus pais terrestres, não você visualizando o quanto você sofreu até então, não visualizando o quanto que as pessoas intentaram contra você, mas comece a se ver da forma que o Pai te vê. Comece a se ver da forma que o Pai, Ele te vê. Comece a se ver, permita, entre em concordância com Deus. Dê uma oportunidade para que o Pai, Ele se revele na sua vida de uma forma nova, de uma forma especial, de uma forma como nunca antes. Permita, meu amado, permita, minha amada. Deixe agora um minuto, um momento, você foque, deixe de focar daqui a algumas horas, mas foque nesse momento, foque naquilo do quanto que o Pai, Ele te ama, foque no quanto Ele ama a mim e a você, foque que Ele colocou em você as qualidades dEle, Ele colocou os genes dEle, Ele colocou em cada célula do seu físico, no seu espírito, cada célula, Ele colocou os genes dEle, um genes de vencedor, os genes de criador, os genes que nunca fracassou, Ele colocou isso em nós.
e tem alguns genes na minha vida, na sua vida, que ainda não foram despertados. Eu vou declarar que eles serão despertados a partir de hoje. Talentos que ainda não foram despertados na sua vida vão ser despertados nessa noite. Dons que Deus te deu, eles vão ser despertados nessa noite. Ercambargaxias, embargachaut, dequeita bargazir, birigala bargachaut, oh cabargazir, birigenjas, oh cambalarush, neberregaste, rebambargachia, bambargaste, regechaut, lombargan laias, ibirikent labargastur, ibirisante, lebergen debaixo, debargan zibarachias. Muitos já têm tentado, muitos têm tentado, têm feito coisas horríveis aos meus olhos, para tentar impedir essa obra que eu comecei nas suas vidas. Mas ninguém é páreo para mim, ninguém pode contra mim, ninguém tem condições de impedir aquilo que eu desejei, aquilo que eu quero fazer e vou fazer, estou fazendo nas suas vidas. Ninguém, por mais que tente impedir, por mais que armem ciladas, por mais que armem armadilhas, mas eu sou aquele que cuida de vocês, eu sou aquele que os sustento, eu sou aquele que tem o meu braço estendido e não me canso desse braço estendido sobre as suas vidas. O meu braço está estendido sobre você, para te abençoar, para abençoar-te, para que as tuas mãos, onde forem colocadas, o milagre aconteça, o sobrenatural se manifeste. Eu estou com as minhas mãos estendidas sobre você, para que onde você chegue, é eu que estou chegando ali naquele lugar. Não é você que chega lá, mas eu que estou chegando através da sua vida. Aonde você chega, as trevas batem em retirada, os cenários são transformados, porque é eu chegando junto ali. Porque você, meu filho, jamais te abandonei, jamais falhei, jamais te deixarei. Eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pai, eu te louvo porque foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor que nos pré-programou, foi o Senhor que planejou tudo a nosso respeito. Cada vida aqui presente, cada irmão, cada irmã, papai, existe um potencial, Senhor, um sobrenatural, papai, existe algo formidável, fabuloso nas suas vidas, em cada um de nós. E eu quero declarar nessa noite, eu declaro, Senhor, eu profetizo que cada um de nós, Senhor, que cada um de nós que somos filhos, nós venhamos nos ver como os filhos, não só saber, mas não só ter o conhecimento, mas viver como filho, como filha, amado, amada do Senhor, como um filho que o Senhor ama, como uma filha que o Senhor ama, como alguém que o Senhor planejou tudo para dar certo em todas as coisas. Pai, eu profetizo isso no espírito do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Pai, no espírito, Senhor, porque a obra que o Senhor começou na nossa vida é no nosso espírito, Senhor. E eu profetizo no espírito, não na alma, não no corpo, mas no espírito do meu amado, da minha amada, Senhor. Que ele se veja a partir de hoje, Pai, que ele se veja como filho, que ele caminhe por Telêmaco Borba, por toda essa região, aonde o Senhor o levar, para outras nações, outras cidades, outros estados, que ele caminhe ali, não como uma criatura, não como um coitado, não como um fracassado, mas que ele caminhe em passos firmes, com um sorriso nos lábios, porque ele é filho, porque ele é filha. Aquilo que ele tentar fazer, já tem o aval do Senhor, ó Pai, já tem a bênção do Senhor, já tem o milagre do Senhor, já tem a manifestação da tua glória, para que essa obra que ele intentar, Senhor, vai se realizar, porque nós somos chamados para boas obras, e as obras que cada um de nós fizermos, são boas obras, e por ser boas, já tem o teu aval, já tem a certeza que deu certo, 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 que já deu certo. Pai, nesses anos, Pai, nesse tempo que se chama hoje,
nesse período que se chama hoje, papai querido, os projetos que o Senhor está trazendo na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, os projetos que o Senhor está colocando nas suas mãos, já tem o sim do Senhor e tem o nosso amém, 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 porque esses projetos são para glorificar o Senhor, são para exaltar o Senhor, são para manifestar a glória do Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Oh, e esses projetos o Senhor confia a filhos, a filhas, a filhos, a filhas, e aqui é o lugar que tem filhos, tem filhas, bem-sucedidos, bem-sucedidas, bem-sucedidos, bem-sucedidas, porque é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor operando em nós, Senhor. Oh, Jesus, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Papai querido, obrigado. Obrigado, obrigado, porque os céus estão abertos nesse lugar, Senhor. Oh, Senhor, os céus estão abertos, Senhor. A nuvem do Senhor está sobre esse lugar, papai. E eu profetizo, ó Pai, Telêmaco, Borba, as regiões, Senhor, voltando para esse lugar, Senhor. Pai, por causa da glória do Senhor. Intensa, Senhor. Intensa, papai. Intensa. Intensa. Papai, a glória do Senhor intensa sobre cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. E toda obra do inferno, toda obra das trevas tem que recuar, retroceder, porque o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém pode contra as nossas vidas, porque ninguém pode contra o Senhor, ó Pai, e o Senhor é por nós, Senhor. Louvado seja o teu santo, santo, santo eterno nome. Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus. Receba, 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 receba aplausos de filhos, de filhas, mais que vencedores. Mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores, mais que campeões, mais que bem-sucedidos, mais, oh, filhos amados, filhas amadas, aleluia, oh Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado papai querido, obrigado Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Pastor Isaor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos. Gostaria que você não fosse embora. As irmãs prepararam ali um banquete também para nós estarmos passando um momento aqui de comunhão com nossos irmãos, dialogando, conversando, cumprimentando alguns visitantes que nós temos aqui. E eu quero estar encerrando, orando com os irmãos. Estenda as mãos para frente e vai ter um pedaço de bolo para todos. Não precisa sair correndo, se empurrar, e vai ter para todos. E amanhã 19h30 nós estaremos aqui, querendo Deus. Estenda as tuas mãos. Pai, obrigado Senhor por tudo que o Senhor manifestou e tem manifestado nas nossas vidas. Obrigado Senhor por essa palavra. Nós tomamos posse de todas as promessas que está inserida na tua palavra as nossas vidas. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra sobre cada um de nós, ó Pai. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo teus filhos, eu abençoo teus amados, ó Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém.
Mais uma vez, salva de palmas para Jesus. Oh! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Oh! Aleluia.